Cheguei! Estamos aqui de volta no canal Low Carb Zero Açúcar. Tudo bem aí? Estamos com novidades. Olha só, por vocês. Estou com um fogãozinho, deixa eu acertar aqui, um fogãozinho para que vocês vejam melhor. Pequenininho, adaptado para que vocês possam ver melhor as receitas, tudo por vocês. O canal tá melhorando, hein? Vamos aí dando like, repostando, para que nós possamos crescer mais e poder fazer essa corrente do bem e ajudar a muitas outras pessoas na vida saudável, uma vida desinflamada. Como vocês estão? Bom, a receitinha de hoje vai ser rapidinho. Hoje vai ser rapidinho, vamos ver aqui. Quem não gostaria de aprender uma calda de caramelo, zero açúcar e low carb? Gente, tudo de bom, né? Você pode fazer seu pudim, você vai poder fazer as receitas que você queira que leve calda de caramelo, sem estar acrescentando tanto açúcar, inflamando esse corpício. Então vamos lá? Olha aqui. Bom, como esse fogãozinho é novo, é para ajudar no canal, para que vocês possam ver mais de perto, é a primeira vez que eu estou usando. Então espero que dê tudo bem, né? Que dê tudo certo. Vamos lá? Bom, gostaria de explicar uma coisa para vocês que muita gente não explica sobre os adoçantes. Alguns adoçantes, eles não vão dar aquela cor de caramelo, tá? Então, tipo xilitol, eritritol, eles derretem, dão a consistência, mas aquela corzinha de caramelo não vem, ok? E como eles são feitos de açúcar do álcool, né? Adoçante, eles são considerados adoçantes que vêm do álcool. Então, eles começam a queimar muito, dá muita fumaça, então não são tão bons para algumas receitas. O gosto é excelente, igual, né? Mas tem alguns inconvenientes. Já a alulose que eu tenho aqui, talvez ela seja um pouquinho mais difícil para as pessoas que moram no Brasil ou em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos é super comum. E elas vêm granulado ou como essa aqui em pó. A gente pode até fazer receitas que necessitam serem melhor diluídas, né? Como o icing, né? O buttercream, né? Que a gente não tem que cozinhar, é manteiga e açúcar, açúcar em pó, né? Não granulado. Então, para essa receita eu vou utilizar também esse, mas pode ser o granulado. Então, vamos começar. Aqui nós temos uma medida de meio copo, mas eu vou utilizar um copo. Por quê? Porque eu vou fazer um pouquinho mais, para que seja melhor para que vocês vejam. E também eu vou colocar na geladeira e deixar ali, porque eu pretendo essa semana fazer um pudim e a receita vai vir para o canal e aí eu utilizo, tá bom? Quando vocês forem utilizar, eu tenho até o restinho que eu fiz da última vez e ainda tá ali, tá super bom. O caramelo, a calda de caramelo, ela não estraga com facilidade, tá bom? Então, eu vou querer um copo. Aqui tem meio. Vou colocar mais meio, um copo. Um copo, você pode fazer meio. Se você for fazer meio, você vai ter que, né? Claro, cortar pela metade essa receita. Então, como a gente vai fazer? Não está ligado ainda o forno, tá, gente? Há pessoas que preferem já colocar água para não queimar, evitar de queimar, e há pessoas que podem derreter normalmente o açúcar e acrescentar água depois, como qualquer calda de caramelo. Então, vamos ligar aqui. Fogo médio, não vou colocar nem baixo nem alto, vou ver como funciona aqui, que eu não sei a potência disso aqui ainda, né? Desse fogãozinho ainda, então vamos ver e se houver necessidade eu abaixo ou aumento. Então vamos lá. Gente, enquanto isso a gente tá aqui, leva um tempinho para derreter essa calda.
Gostaria que vocês comentassem aí no vídeo se tem alguma receita que vocês gostariam que eu a trouxesse aqui no canal, adaptada, já para a vida zero açúcar, low carb. Escrevam aí o que vocês gostariam, qualquer receita. Eu vejo que seria possível, né? Como seria a adaptação e já envio no canal e vamos fazer aí uma campanha, né? As receitas mais pedidas são as que a gente vai colocar no canal, tá bom? Então vai escrevendo aí, vai dizendo o que você gostaria de aprender e enquanto isso vão compartilhando o vídeo para que esse canal cresça e a gente junto possa todos, né, ter uma vida mais saudável, se livrar de algumas doenças metabólicas. É tão bom, né, gente, viver mais saudável. Vamos lá, estamos aqui, vendo como vai funcionar isso aqui. Vou aumentar um pouquinho mais para ver se vai um pouquinho mais rápido. Então, gente, esse açúcar é o açúcar alulose. Esse aqui tem uma mistura, tá? É um blend. É a mistura de alulose com monkey fruit, que também é um dos açúcares. Esses dois açúcares são super natural, assim como a stevia. Algumas pessoas têm um pouco de intolerância ao xilitol, ao eritritol. Então, essas pessoas eu aconselho a usar o monkey fruit, a alulose, a stevia, porque são melhores. É muito difícil uma pessoa que sinta algum desconforto abdominal. Sendo que quando eu comecei, há 2 anos atrás, a descobrir esse mundo, né? Esse mundo low carb, eu tive alguma intolerância com o xilitol e o eritritol. Hoje ainda tem um pouquinho, mas não tanto mais. O organismo vai se acostumando. Se você for uma pessoa que o organismo não acostuma, tudo bem, só muda, né? O stevia, para um cafezinho, tá bem, mas quando a gente tem que usar grande quantidade, que é para uma receita de um doce, né, uma sobremesa, é mais complicado porque deixa o gosto residual. E vocês vão aprender ao longo dos meus vídeos que alguns açúcares, né, ou adoçantes, vamos falar da maneira correta, não só adoçam, cada um tem uma função aqui. Não é como o açúcar tradicional, né, da cana-de-açúcar, que ele serve para a maioria dos doces, né, das sobremesas que a gente faz, tirando uma ou outra exceção. Aqui a gente tem muita diferença, então às vezes a gente tem que fazer uma mistura. Por quê? Porque alguns adoçantes, eles são excelentes para a textura que a gente está buscando, mas o sabor, o doce dele, às vezes para algumas pessoas não é suficiente. É menos doce, né? Então a gente faz misturas. Por exemplo, o xilitol e o eritritol adoçam melhor, no meu ponto de vista, praticamente 1 por 1 na questão de igualdade com o açúcar normal, né? O açúcar da cana-de-açúcar. E já o eritritol, o alulose, a stevia não, o alulose, o monkey fruit, eles adoçam menos. Então, a gente precisa, às vezes, fazer um blend, né? Uma mistura de açúcares para pegar a consistência que a gente está buscando para aquele doce, para aquela sobremesa, e o doce que a gente gosta de sentir, que só, às vezes, o xilitol ou o eritritol podem dar, né? Esses aqui a gente teria que gastar mais, colocar mais quantidade, como não são adoçantes baratos, então a gente faz um blend e fica muito bom. Tem gente que usa a stevia, aquela em pó, né? Da Cola Andina, parece que é a marca, e tem que botar até muito pouquinho, porque ela adoça muito, né? Então, às vezes faz uma mistura de um que você quer pegar a consistência, por exemplo, a alulose. A alulose,
Ela é o único até o dia de hoje que eu utilizei, que ela dá essa aparência de caramelo. Ela carameliza. Ela derrete, carameliza como se fosse um açúcar normal. Eu utilizo ela, nós utilizamos para fazer, por exemplo, sobremesas que tem que ter uma cremosidade, como sorvete. Ela é necessária. Você pode fazer até uma mistura, utilizar um pouco dela, mas ela tem que estar pelo menos uma colher, 2 colheres na receita para que ela ajude na cremosidade. Senão, o sorvete, ele cristaliza com os outros adoçantes, tá? Já no caso, quando a gente vai fazer tipo um biscoito ou alguma receita que a gente quer uma crocância, a gente já utiliza o eritritol, porque o eritritol tem esse poder de cristalizar. Quando a gente vai fazer, por exemplo, brigadeiros, né? Aí a gente não quer que cristalize. Imagina, quando vai para a geladeira ou com o tempo de secar, ele começa a cristalizar porque utilizou eritritol. Então a gente utiliza xilitol. Xilitol é mais forno e fogão. Por quê? Porque ele é bem cristalizadinho, ele é bem granuladinho e ele derrete bem com calor. Ele tem o mesmo sabor, um por um, como se fosse um açúcar normal. E ele não cristaliza depois, tá? De frio. Já o eritritol cristaliza. Então, são para receitas que a gente quer essa crocância. Então, vocês viram que não é tão simples assim o mundo dos adoçantes, né? Não é simples. A gente tem que entendê-los para saber utilizá-los corretamente em cada receita. Cada receita pede um blend diferente ou um adoçante diferente. Por isso que aqui eu vou até mostrar pra vocês, eu tenho praticamente todos. Aqui, ó. Aqui eu tenho xilitol. Aqui eu tenho eritritol. Aqui eu tenho eritritol em pó, porque às vezes eu preciso que seja em pó. Eu tenho, esse aqui é uma mistura de alulose com monkey fruit morena, açúcar morena. Às vezes eu quero ou o gosto do açúcar moreno ou a cor, né, dele mesmo. Então, gente, é um mundo de adoçante. É um mundo, tá começando a derreter aqui, tá? Aí leva um tempinho mesmo. Coloquei o fogo médio para baixo para não queimar. E aqui eu já tenho a água aquecida, porque como as caldas, né, a gente coloca no final uma água quente, né, para derreter. Deixa eu mostrar aqui a vocês, pera, vou pegar aqui na geladeira. Eu aqui tenho um já feito, olha só que perfeição. Olha, é uma calda, gente. É uma calda, essa aqui foi o que sobrou da minha última receita. Ó, deixa eu buscar uma colherzinha. Não tava com as coisas aqui porque eu não tava pensando em mostrar vocês. Mas olha aqui, ó, uma calda normal, ó, bem cremosa. E que aqui a gente vai utilizar para os pudins, para o que seja que vocês querem calda. Ó, é bem cremosa como uma calda. Vê que eu mantive no potezinho desse de vidro, bem vedadinho, ele veda bem. E ela já tá aqui há uma semana e tá perfeita. O gosto, textura, tá na geladeira. Eu mantenho na geladeira, que o dia que eu for fazer uma receita que eu precise de uma calda, eu já tenho. Então não tem problema se você fizer um pouquinho mais, porque não vai estragar, né? Você vai utilizá-la em outro momento. A gente demora um pouquinho, enquanto isso a gente vai conversando, vai explicando algumas situações aqui, como a situação do açúcar, que a gente tá conversando, tá começando a derreter. Demora um pouquinho, porque eu não quis botar o fogo, como é a primeira vez que eu tô utilizando esse fogãozinho, então eu não sei a potência dele ainda.
e fiquei um pouco com medo de queimar. Queimar ao vivo é demais, né? Imagina dando uma aula aqui e aí queima a cauda. Não dá, né? Gente, eu vou pedir também que vocês se inscrevam no canal. Tudo isso, se inscrever no canal e ativem o sininho, porque quando você ativa, não é só se inscrever. Quando você ativa o sininho, o YouTube vai entender que você está interessado em saber mais sobre esse canal, né? A receber mais receitas e vai te enviar a notificação quando o canal tiver coisas novas, receitas novas, você não vai perder nada. Então é importante se inscrever, ativar o sininho, comentar, enviar, porque o algarismo, que é uma tecnologia, né, da internet, ela entende, quando tudo isso acontece no canal, ela entende que as pessoas estão gostando e ela vai começar a recomendar mais. E quando recomenda mais, a gente também tem que trabalhar mais, tem que fazer mais vídeos, produzir mais, né? Ela começa a requerer da gente produzir mais também. Então, aí isso é benefício para mim e para vocês, porque no que eu trabalho mais, para mim é bom. E para vocês recebem receitinhas novas para testar aí na casa de vocês, né? Então, eu acho que eu botei esse fogo muito baixo. Esse médio não é tão alto como eu pensei. Tá demorando um pouquinho mais. Sempre mexendo para que não queime, né? Assim como vocês... calda normalmente não precisa estar mexendo muito, né? Mas no caso do adoçante é mais complicado, ele é mais delicado, né? Então ele pode queimar. Então vamos esperar aqui, vamos derreter. Eu acho que eu vou dar uma pausa para que vocês não fiquem muito tempo aí. Eu digo mais ou menos para vocês quanto tempo, qual foi a altura do meu fogo que ativou mais. Isso vai de fogão para fogão, da potência de cada fogão, né? Então, vamos esperar um pouquinho, eu já volto. Bom, gente, voltando aqui, olha só como é que já começou a mudar a cor, tá vendo? Agora, nesse momento, a gente tem que ficar com bastante cuidado, porque ele começa a pegar cor muito rápido e a gente não quer uma calda queimada, quer uma cor bonita como aquela que eu mostrei a vocês, né? Ó, a partir desse ponto aqui, ele já começa a pegar uma cor muito rápida, tá? Aí agora, quando tiver com a corzinha que a gente quer, a gente vai colocar água. O que eu queria dizer pra vocês... Andréia, e se eu não achar o aluloso, se for muito caro, eu só posso fazer a calda com esse açúcar? Olha como é que tá amarela, olha só, a corzinha já, tá vendo? Ó, eu só posso fazer calda com esse? Não. Você pode utilizar o xilitol, o eritritol, mas vai dar essa calda igual, mas vai ficar branca, ficar assim meio transparente. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho de baunilha. A baunilha vai ter um gostinho de baunilha a tua calda, mas a baunilha vai dar essa corzinha. Então tem solução. Não precisem desesperar. Pode usar o xilitol com um pouquinho de baunilha para cor, tá bom? Fazer da mesma maneira, derreter o xilitol, como não vai dar essa cor. Quando derreter totalmente assim, olha a corzinha, tá vendo já a cor de caramelo? Eu nem vou deixar mais, porque eu não gosto muito escura não. Então, aqui eu abaixo o fogo. Nesse fogãozinho aqui, eu descobri que tem que ser mais altinho no início, tá? Então, aqui eu já tenho uma água quente. Eu tenho que tomar cuidado agora. Botar o fogo mais baixo. E eu vou colocar... Eu tinha colocado um copo, né? Vou colocar meio copo de água. Água quente, tá? Ó. Gente, igualzinho calda, tá vendo? Que faz um... Faz o barulhinho de calda e tudo. Ó. Perfeito.
Eu peguei esse meio aqui só pra... mas eu acho que tá bom. Seria 1/3 de copo nesse caso aqui, tá? Bom, é assim, gente. Como adoçante depende da marca e tudo, ele muda. Eu já tô achando ele bem ralinho, tô achando ele bom. Eu vou mantê-lo assim, bem pouquinha água. Eu coloquei mais ou menos 1/3 de um copo. E depois que ele secar, a gente vai ver a consistência. Se você achar que ele tá ainda muito grosso, é só colocar no micro-ondas um pouquinho só para ele dissolver. Por isso que eu gosto de colocar nesses vidrinhos que podem ir no micro-ondas, se houver uma necessidade. Ele vai dissolver, né? Vai esquentar de novo, vai amolecer de novo e você acrescenta mais água quente e mistura bem. Vai dar a consistência, nunca se perde, tá? Então, olha que maravilha essa cor. Viu? Isso só a lulose dá. Agora, aquilo que eu disse, pode fazer xilitol e colocar um pouco de baunilha para atingir a cor, tá? Então, aqui tá preparada a nossa calda. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, que a utilizem bem aí, fazendo um bom pudim. Daqui ela pode ir direto para uma forma. Como eu disse que depende muito da marca, da qualidade do adoçante para saber a quantidade de água, então vocês vão testar na casa de vocês. Vocês vão colocar como eu, 1/3 só para essa medida e esperar esfriar e ver. Se ela ficar muito grossa, é só esquentar de novo para ela amolecer novamente, bem baixinho o fogo para não queimar, e acrescentar um pouco mais de água, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje, dessa nossa calda de caramelo maravilhosa, 0 açúcar, e que possam fazer muitas receitas com ela durante essa semana. E, gente, a vida é boa, seja ela com açúcar ou sem açúcar. Com açúcar, sem açúcar ainda é muito melhor, porque aí não vem... Com o prazer, não vem os quilinhos a mais, o açúcar alto e outras questões de saúde, inflamações. Então, nós podemos fazer da nossa vida uma vida muito agradável, gastronomicamente falando, sem passar desejos e vontades porque queremos ser saudáveis. Tá? E como eu sempre digo aqui, essas receitas, esses doces, por que eu me aperfeiçoei nos doces? Porque a comida eu acho um pouco mais fácil, né? Claro, ela é mais difícil no sentido de, não posso comer tanto arroz, tanta pasta, às vezes coisas que a pessoa gosta, então ela tem que diminuir ou eliminar da vida delas dependendo da situação. Mas é mais fácil lidar com uma comida, a maioria das pessoas sabem cozinhar, embora eu dou receitas aqui também salgadas, mas o doce, a maioria de nós gosta de comer um docinho, ou em momentos festivos, fim de semana, e é o mais difícil de deixar. E a comida a gente ainda pode preparar em casa, comprar na rua, é só não comprar o que a gente não pode comer. Já o doce, todo doce, ou a maioria, quase todo, 98, 99% deles, são puro açúcar e alto carboidrato, farinhas brancas, químicos. Então esses, por enquanto, até o dia de hoje, a gente tem que fazer, né? Se a gente não faz, a gente não tem. Então eu tô mostrando a vocês que mesmo quando é necessário abrir mão de algumas coisas por questão de saúde, ou questão até mesmo porque quer se manter saudável ou perder peso, a gente pode ter essas delícias com controle, tá? Que às vezes as pessoas me perguntam, mas eu posso comer isso? Mas isso não vai me engordar mesmo? Gente, isso não vai ativar a sua insulina, tá? Qual é o problema maior? Questão metabólica, da maioria das doenças hoje em dia, das enfermidades, do aumento de peso, é a ativação da insulina
em quantidade, né, alterada. Então, quando você ativa demais a insulina e ela perde o controle de tanto que você ativa, você acaba tendo uma resistência insulínica. Cada vez que você envia no teu corpo quantidades de açúcar no seu sangue ou de carboidrato, porque carboidrato é açúcar no sangue, você causa um pico de insulina e esse pico provoca inflamações em todo o seu corpo, que depois de tanto ter inflamações sobre inflamações, você acaba desenvolvendo resistência insulínica e doenças metabólicas e muitas outras que já estão descobrindo que é o excesso de açúcar circulando no sangue. Então, enquanto é tempo, enquanto ainda não estamos dependendo de fazer isso porque um médico falou, porque estamos passando situações complicadas de saúde, vamos começar já. Vamos começar já a diminuir essa quantidade de açúcar, processados, químicos no nosso corpo, para poder termos uma vida com mais qualidade, envelhecermos com mais energia e mais qualidade, tá bom? Fica a minha dica, a última olhadinha, olha que agora enquanto eu fui falando com vocês, já esfriou, podem ver melhor a cor. E nos vemos no próximo vídeo, ok? Não esqueçam, dá o like, compartilha e comentem. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.